Olá, pessoal. Fala Pública Podcast. Tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios um grande amigo, uma pessoa que a gente não pode nem ter palavras para agradecer pela agenda tão disputada, um delegado de Polícia Civil respeitadíssimo no estado do Rio de Janeiro, entende do direito, assim, sem comentários, né, Pietro? O grande Verdade, Lavínia. amigo, Dr. Álvaro Lins. É um prazer rever o senhor aqui no nosso podcast. Fala Pública Podcast tem o prazer de tê-lo novamente, uma fonte de conhecimento, né, Pietro? Pela segunda vez, né, Flavinha? Um ano e meio depois, retornou. Bom filho, a casa retorna. Isso aí, é um prazer, meu querido amigo. Você sabe que Dr. Álvaro Lins foi uma referência na constitucionalidade de grandes projetos voltados para o estado do Rio de Janeiro, na segurança pública. Quero lhe dizer que a gente se sente muito honrado em poder te ouvir mais uma vez e saber um pouquinho, né, do seu conhecimento, dessa sua opinião pública aqui a respeito do Rio de Janeiro. Olha, Flávia, Pietro, para mim é uma. Eu que me sinto honrado, né, de ser convidado por vocês. Acho que um ano e meio que eu estive aqui e fico acompanhando aqui o sucesso de vocês. Fico muito feliz de poder voltar e dividir essas experiências, essas opiniões com vocês, que sempre tentam esclarecer as pessoas, né? Acho que o trabalho de vocês é muito importante nesse sentido, de dar voz a pessoas que têm condições de ajudar e de sugerir inovações para tentar melhorar a vida da nossa sociedade. Porque não adianta, a gente vive no Rio de Janeiro e a gente tem que brigar pelo Rio de Janeiro. Se nós não fizermos nada para melhorar o nosso estado, ninguém vai fazer. Meu amigo, eu gostaria de saber, dentro da sua vivência, da sua experiência, do seu conhecimento, nós estamos passando por um problema seríssimo no Rio de Janeiro, que é o crime organizado. O avanço desse crime organizado nos combustíveis, nas bebidas, né, na falsificação desses produtos. Fala um pouquinho desse teu conhecimento nessa tua área, que eu acho que você domina bem também para falar para a gente. Olha, eu me lembro, vou começar lembrando de uma policial que trabalhava comigo, que já faleceu, que era a inspetora Marina Magesse. Ela era chefe da Coordenadoria de Inteligência, quando eu fui chefe da Polícia Civil no Rio. E a gente discutia muito essa questão de combate a drogas e facções. E ela uma vez falou para mim: doutor, eu só acredito que o combate ao crime está dando certo no dia que o preço da maconha e da cocaína subir. Enquanto o preço da maconha e da cocaína não subir, é porque a gente não está batendo certo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, realmente, é uma forma de medir o resultado do trabalho que nós nunca tínhamos pensado. Mas isso foi quase 25 anos atrás. Caramba! De lá para cá, a grande fonte de renda do crime organizado deixou de ser somente o tráfico de drogas. Perfeito. De lá para cá, essa criminalidade que começou com esse tipo de crime, né, do tráfico, principalmente como fonte de renda, ela foi se diversificando. Né? Começou a surgir milícia, que não era uma realidade na nossa época. Começou a surgir a milícia. A milícia, por sua vez, fazia uma extorsão aos moradores da comunidade, coisa que os traficantes então não faziam. Os traficantes, percebendo que isso era uma fonte de renda, passaram a imitar a milícia nessas cobranças, e a milícia, por sua vez, passou a fazer o tráfico também. Então, hoje, essa coisa toda foi se misturando, se condensando e virou uma fonte de renda muito maior. Eu me arrisco a dizer que hoje o chefe do tráfico numa comunidade no Rio de Janeiro, ele deve conseguir mais dinheiro com a extorsão aos moradores do que com o tráfico de drogas. Que isso? Caramba! A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos? E isso foi agravado, lógico, nos últimos anos, porque nós viemos aí de um período de pandemia e depois que nós já discutimos aqui, né, que era aquela ADPF, que proibia a ADPF operações em favelas. E tanto é assim que você observa que essa questão de barricadas, por exemplo, nas comunidades, as barricadas elas foram sendo colocadas cada vez mais para fora dos muros da comunidade. Então, se era uma favela, se era uma barricada na entrada da favela, ela passou
a ser maior. Virar Pra quê? complexo, né? Não era só para impedir o acesso da polícia, era para demarcar o território e cobrar dos moradores. Aí já está lá embaixo agora no asfalto. Exatamente. Acabou, acabou, não tem mais lá para cima. E aí vem um outro fenômeno, reboque disso tudo, que é muito dinheiro. E eles começaram a diversificar a forma de lavar esse dinheiro e de usar esse dinheiro. E aí o crime, e aí não é só Rio de Janeiro, o Brasil inteiro foi buscando outras fontes de renda e de lavagem de dinheiro. E aí nós chegamos aqui, no ano de 2024, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em que chegou à conclusão que o crime organizado faturou no Brasil, em um ano, 146 bilhões de reais. Caramba. 146 bilhões em um ano. Um ano. E aí, o mais interessante, essa receita, quais as atividades que mais dão lucro ao crime organizado hoje no Brasil? E as pessoas ficam impressionadas quando descobrem que não é o tráfico de drogas. Não é a venda de drogas. Não é a venda de drogas. Primeiro lugar, dos 146 bilhões, combustíveis e lubrificantes. 61 bilhões só da exploração, venda, falsificação, adulteração de combustíveis e lubrificantes. Meu Isso a gente está falando desses postos, dessas batidas que estão acontecendo diariamente, adulteração em bombas, bebidas ou não? Somente combustíveis? Não. Somente combustíveis. Combustível, lubrificante de veículo, né? Aham. 61 bilhões. Caramba, impressionante. Bebida falsificada, contrabandeada, aí entra contrabando também. É a segunda fonte de renda. Cara, o famoso metanol, né? Que agora recentemente estourou aí nas mídias, né? Bebidas, Que doideira. a arrecadação de 56,9 bilhões Olha isso. por ano. E aí, no caso da bebida, isso é muito aumentado pelo contrabando, né? Uhum. Então você vê que a fonte de renda do crime hoje é diferente. Mudou. O tráfico continua sendo uma fonte muito grande, mas essa área de lubrificantes e de combustíveis, ela cresceu muito. Porque não é só a oportunidade de lavar o dinheiro com posto de combustível, é a oportunidade de fazer dinheiro. Porque se você tem toda essa estrutura, todos esses homens armados, né, pagando propina, corrompendo a polícia e outros órgãos, por que não aproveita e passa os caminhões de combustível sem nota fiscal, adulterados? Eles passaram a usar toda essa estrutura que eles já tinham para fazer mais Ampliar dinheiro. mais ainda o crime organizado. Vocês viram há cerca de um mês, acho que a primeira operação integrada, né, no Brasil sobre essa exploração de combustível que foi feita, começou em São Paulo, né, tendo como alvo o PCC, Isso. primeiro comando da capital, que é de São Paulo, que tem uma realidade muito diferente do Rio, por não haver esse conflito territorial. Com milícia. Confronto direto não existe, é muito menor. Não tem esse confronto, né? Entendi. E essa operação que veio de lá, ela revelou uma estrutura gigantesca de lavagem de dinheiro, de exploração de combustíveis, que inclui refinaria, postos de combustíveis, rede de transportadoras de veículos, de caminhões. É uma rede gigantesca. Não se ganha 60 bilhões no ano. Isso que eu ia falar, sem que tenha toda a cadeia produtiva Exatamente. envolvida. E é uma realidade que a gente precisa se adaptar, porque essas facções, elas estão mudando de patamar em termos de tolerância social, né? Antigamente, quando falo antigamente, lá, eu entrei na polícia em 86, ano que vem vai fazer 40 anos, não parece não, né? Não mesmo. Mas, Primeiro emprego. meu primeiro emprego, Isso, 18 emprego, anos, pois eu entrei na emprego. PM, com 18 anos de idade. Pois é. Então eu vim acompanhando isso tudo. E eu percebo hoje uma tolerância social, cultural, muito grande com o crime, né? E isso é uma discussão, isso aí é pauta para outros eventos com vocês. Mas a discussão sobre atividade cultural, sobre essa questão, por exemplo, da Lei Oruan, se pode fazer apologia a crime, se não pode,
essa tolerância ela foi crescendo com o crime. E não só culturalmente, mas também na administração pública. Quando você tem só a atividade do tráfico de drogas, você não tem como lidar, conversar com a administração pública. Sim, Há uma resistência. sim. Agora, na hora que você administra uma empresa gigantesca que está lavando dinheiro do tráfico, né, Você consegue lidar e diretamente. vendendo combustível, Interessante. compra empresas de ônibus e coloca para trabalhar em prefeituras. Você consegue ter uma interlocução com o poder público que antes não existia. É verdade. E isso vai contaminando todo o sistema. E é preciso um movimento nacional, uma vontade nacional Uhum. para reverter esse quadro que, infelizmente, eu não percebo no Brasil. Nesse momento. Não percebo essa movimentação. Há uma PEC, né, apresentada no Congresso, que a gente pode falar sobre ela, não sei. Claro. Não, fica à vontade. Segurança pública. PEC da segurança, né? A PEC PEC da da segurança, segurança. que foi apresentada pelo Ministério da Justiça. Uhum. Né? Eu acho até que essa foi uma proposta apresentada em razão da pressão Social. da sociedade. Uhum. Porque vocês convivem, entrevistam aqui pessoas toda semana, e vocês devem ter percebido que a segurança pública virou o maior problema Sem dúvida. na cabeça do brasileiro. Sem dúvida. Não só do Rio de Janeiro. Uhum. O Rio de Janeiro, eu acho que deve ser exceção um já recordista. A exceção já até virou regra aqui, que a gente É. já está acostumando. Agora a gente vai vendo a migração. E uma coisa que eu tenho reparado muito, delegado, desculpa até interromper o senhor um Não, pouquinho, cara. é a questão essa violência, ela está tão enraizada aqui no Rio de Janeiro, e aí você fala que está no auge, que de vez em quando a gente está vendo uma matéria, de vez em quando não, né? Toda semana é um no Nordeste preso do Rio, um traficante que está passeando, e os de fora estão vindo para cá para poder prender e levar. Ou seja, virou o centro de intercâmbio da violência aqui. E que é vergonhoso e triste, né? E essa PEC da segurança, doutor Álvaro? Fala aí pra gente. Olha, a PEC, ela foi apresentada pelo Ministério da Justiça. Ela tem... Não vejo mudanças assim substanciais na proposta. Acho até um pouco, digamos assim, arriscada. Você que gosta de direito constitucional, né, Flávia? Nós temos aqui um histórico de discussões constitucionais. Né? Boas. E eu sempre falo para os meus alunos, quando eu dava aula, eu dizia, olha, a gente está acostumado a assistir filme americano. E aí é contaminado por aquele modelo, né, de federalismo norte-americano. E o Brasil, o nosso modelo de federação, ele é diferente. Eu sempre dizia o seguinte, olha, nos Estados Unidos, a federação ela foi formada a partir da união de estados que já existiam. Né? Quando você cria a União nos Estados Unidos, você tinha lá 13 províncias que se juntaram e falaram, a gente precisa de um governo central. Vamos criar um governo central, formar uma federação. Quando você junta uma federação dessa forma, cada ente federado, cada estado, ele quer, vou entregar o poder central para a União, mas vou preservar uma parcela de poder para mim. Né? No Brasil, o modelo foi o contrário. No Brasil, nós tínhamos um império. Entregou tudo. Né? E o império é que foi se fragmentando e criando as unidades federativas. E aí, se eu vou delegar o poder para essas unidades, eu não vou delegar tanto poder, vou delegar menos. Então, os estados têm muito menos poder no Brasil do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem estado que pode ter aborto e outro que não pode. Pode fumar maconha, o outro não pode. Um tem pena de morte, outro não tem. No Brasil, não é assim. É uma lei nacional, né, para todo o país. Sim. E esse modelo nosso de federação, ele acaba impondo ao governo federal uma obrigação que ele não assume, que é de tomar a frente no combate ao crime. O governo federal sempre se escondeu do combate ao crime. Em cima do artigo 144 da Constituição, que é dever dos estados.
Deixa bem a claro isso. segurança pública. E aí a União acaba, não, é problema do governador, isso não é problema da União. E aí vem essa PEC agora tentando fazer, Contornar. para mim, é uma encenação, porque, repito, eu não vejo vontade política de tomar a frente desse combate. Se eu percebesse essa vontade, eu apoiaria com todo vigor a PEC, mas eu não percebo essa vontade. Para mim, isso é meramente burocrático. Mas tem algumas coisas boas. Então, isso que eu ia perguntar, mas as pautas são pertinentes se tivesse esse interesse? Ou, pelo que o senhor analisou, falta alguma coisa que se você, com mais experiência, acho que a gente não teve aqui, né, na questão da segurança, secretário de polícia, passou na íntegra por várias situações. Ao analisar, é pertinente para os dias de hoje? Porque a gente vê muito também, Flávia, aquela questão do governo reagir A provocação. à provocação popular e aí fazer meio que, vamos nas Jogar pra coxas, galera. vamos embora. Jogar Tal, pra empurra. galera. É exatamente isso, ó, empurra para o Estado que o Estado se vira. E como é que faz? E aí o Estado também não tem estrutura, e vai o município tentar ajudar. E fica naquele bate-bola para cima e para baixo, para cima e para baixo. Na sua análise, é pertinente? Está de acordo que se tivesse vontade? Ou falta alguma coisa no seu entendimento? Nessa PEC. Bom, a PEC, primeira, vamos falar o que tem de positivo, né? Uhum. Ela cria um sistema único de segurança pública, que na verdade ele até existe, mas não com uma envergadura constitucional. Ela agora vai entrar na Constituição, esse sistema único, que eu acho uma coisa interessante, porque, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Um registro de ocorrência feito no Rio de Janeiro é totalmente diferente do que é feito na Bahia e São Paulo. em São Paulo. Os critérios, né, de preenchimento. aferição, de pesquisa, de estatística, são diferentes. E é preciso uma padronização disso. Unificar, né? Unificar, ter um modelo próprio. Sim, perfeito. Eu me lembro bem, o bom da gente ter vivido tanto tempo nisso é que a gente tem experiência para falar, né? História. Verdade. Eu me lembro, por exemplo, o Ministério da Justiça implantou o InfoSeg, que era um sistema de informações de segurança, que era mais ou menos, na época, como o cadastro de mandados de prisão. Você imagina, os mandados de prisão expedidos no Rio, um delegado fosse consultar no Mato Grosso, não ia ter acesso, né? Então, foi criado um InfoSeg. E eu fui para uma reunião com o Ministério da Justiça, na época, em que eles reclamaram que o Rio de Janeiro não abastecia o InfoSeg com informações. E, enquanto isso, a Paraíba tinha 70% de aproveitamento e o Rio de Janeiro tinha 13%, uma coisa assim. E aí ele falou, e no final eu disse, olha, a sua comparação não tem cabimento, porque nós temos um sistema. Então nós alimentamos o nosso sistema do Rio de Janeiro, que já existe e é tão bom ou melhor do que o de vocês. A Paraíba, ou esses estados menores, que no caso, no exemplo, era a Paraíba, eles não têm sistema nenhum. Então, quando você chega com um sistema novo, lógico que eles vão utilizá-lo. O que você está me pedindo é para eu alimentar dois sistemas, o meu e o seu. E o seu novo. Eu preciso que você faça a migração desse aqui para o novo. E aí nós vamos falar a mesma língua. Então, esse é um exemplo para mostrar qual era a dificuldade e a necessidade de você ter uma padronização no Brasil para a área de segurança. E hoje em dia, pego também o exemplo dos crimes cibernéticos, né? Ou os golpes através de WhatsApp, conta bancária. Isso virou uma febre. Sim. Eu acredito que no Brasil hoje haja um crime por segundo em relação a essa parte eletrônica. E aí você tem a seguinte situação. O camarada está preso num presídio em Pernambuco, extorquindo uma pessoa no Rio de Janeiro, para depositar o dinheiro numa conta que é em São Paulo e que vai ser sacado no Amazonas. E aí como é que a polícia investiga isso? Com essa realidade que nós temos aqui. 4 estados envolvidos. Estou dando um exemplo aqui simples. Perfeito. E acontece
todo dia. É Caramba, verdade. se você for fazer uma consulta, tentar checar, você vai ter que solicitar cada estado uma checagem diferente. É isso. E não tem o banco de dados. Não tem. As polícias não se falam, É. não tem um sistema único para combater isso. Então, nesse ponto aqui, se esse sistema único de segurança conseguir, pelo menos, padronizar e permitir uma interlocução entre todos esses órgãos, já será uma vitória muito Pô, grande. que bacana. Que bom, né? Isso seria algo muito positivo. O que eu acho que é complicado é um dispositivo da PEC que atribui à União a competência para estabelecer política e plano nacional de segurança pública. E essa é a parte que me preocupa. Porque, como eu disse para vocês, eu não vejo vontade de combater o crime. Uhum. Né? Porque a nossa realidade aqui no Rio é uma, no Amazonas você tem outro problema. Né? Em São Paulo é outro problema. Sim. E eu não vejo essa vontade. Eu tenho medo dessa fixação de uma política nacional, porque eu não vejo essa Engessar, vontade. porque... E acabar nos engessando. Vou dar um exemplo também. Vou falando aqui e vou dando exemplo. Sim. Uhum. O governo federal baixou um decreto agora em dezembro de 24 sobre o uso da força pela polícia, em que ele disciplina quando o policial pode usar a arma. Um decreto de dezenas de artigos para dizer quando o policial deve usar a arma, que é praticamente quando ele estiver levando um tiro. Sim. Né? Que absurdo, cara. Uma coisa que o Código Penal resume num artigo. Né? Você pega o artigo de legítima defesa, Acabou. quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Ponto. Pronto. Nessa situação é que você pode usar a arma. E não só a arma, qualquer meio de defesa que você tenha. Se o camarada vem te atacar com um revólver, um exemplo bem simples, e você tem um fuzil, você vai atirar nele com um fuzil. Claro. Eu preciso esperar ele apontar a arma para mim para atirar? Não. Com licença, deixa eu apontar essa arma para você. Aí eu volto no tempo. Vamos lá para quando eu era tenente na PM. Uma vez eu estava pegando um ônibus com a minha prima, Sônia, mãe do Rafael, que trabalha lá na CCJ. Uhum. E a gente, no ônibus, eu e ela, eu ia para o batalhão, a gente morava em Botafogo, eu ia para o batalhão no Leblon, ela ia trabalhar na PUC, na Gávea. Naquela época, o policial conseguia pegar ônibus, tá? É isso que eu ainda falar. Olha, só para não deixar passar despercebido, para você ver. Pegava ônibus. Isso a gente está falando de quando? 30, 90, 91. 40 anos. Caramba, Flavinho. E aí estou lá sentado no ônibus, do lado dela, no meio do ônibus assim, e escuto uma voz atrás, uma voz feminina. Deixa eu passar aqui, eu quero descer. Eu olhei para trás, eu vi, falei, isso parece briga de namorado. E fiquei ali tranquilo. Desculpa. Don't worry, be happy. Fiquei ali tranquilo. E aí, daqui a pouco, uma outra voz aqui diz assim, ele está com uma faca. Aff, Ai, E aí nessa hora eu falei, bom, agora não tem jeito. não é briga de namorado, isso é uma coisa mais séria. E você estava fardado? Não, estava paisano indo trabalhar. Aí eu olhei para frente do ônibus para ver se tinha alguém que pudesse estar junto com o camarada. Eu vi que as pessoas não era o caso. Quando o ônibus foi encostando, eu levantei e rendi ele. E ele levantou com a faca na mão. Olha. No corredor do ônibus. Caramba. E eu falei, larga a faca ou você vai morrer aqui. Assim. E aí ele ficou naquela... Eu já podia ter atirado nele. Claro. Já podia naquele momento. Ele jogou a faca pela janela, fez deita no chão, me rendi, prendi. As pessoas no ônibus gritavam, mata, mata, mata. Caramba. E eu falei, desce todo mundo do ônibus, e eu levei ele para a delegacia. Mas eu poderia já ter atirado nele na hora que ele levantou. Claro. Com a faca na mão. Não precisava esperar ele vir até mim, na minha direção. Lógico. Por sorte dele, eu não fiz isso. Sorte dele. Para mim ia ser indiferente. Sim. Então eu não precisava de um decreto com 30 artigos para me dizer como você tem que usar quando a arma. eu precisaria usar uma Pelo arma. amor de Deus. E é isso que eu temo na hora em que a Constituição vai atribuir à União
o dever de estabelecer a política e o plano nacional de segurança. Porque esse modelo é um modelo de quem não quer combater o crime. E mais ainda, eu vou mais além. As câmeras. Um engessamento completo do trabalho da polícia. Porque você vê hoje a abordagem policial, você tem que ligar a câmera, tem que tomar cuidado, tem que ver a provocação do marginal se você não vai proferir tiro antes dele. Fala um pouquinho sobre isso. Eu estou indignada, porque eu fico olhando algumas abordagens policiais, coitados dos policiais, cara. Porque isso daí é um absurdo. Me desculpe, para diminuir o crime de... como é que os direitos humanos falam? Abuso de autoridade e tal, que diminuíram as mortes letais por armas. Mas, meu Deus, e os pobres dos policiais, como é que fica? Você vai numa missão da Core, você vai numa missão lá em cima, você tem que ligar a câmera, ficar... Como é que o sniper vai trabalhar com uma câmera? Não existe isso. Você passa a ter uma preocupação a mais na atuação, que é uma ação... pontual. Sob tensão. Claro. Que o raciocínio e as decisões têm que ser imediatas, em fração de segundo. E aí você adiciona a esse raciocínio mais um segundo. Será que o que eu estou fazendo está de acordo com a política o exemplo que eu dei aqui, o cara com a política de segurança? Com a câmera pendurada no peito. Imagina. Será que eu ficaria esperando ele atacar? Será que eu já atiraria Não, mas nele? será que ela registra a real noção do perigo? Do perigo que você está passando? Porque eu tive conversando, a gente tem muito amigo policial, e aí a gente sempre escuta alguns relatos. Alguns países utilizam as câmeras, Flávia. Só que são países onde a educação é diferente, onde a cultura é diferente e as leis são diferentes. E aí a gente vê muito, assim, a gente aqui vive num cenário de guerra. Te pergunto qual é o exército que vai com a câmera para a guerra. Quando a gente pega e está num cenário de guerra, igual é o BOP, é o CORE, as operações, o choque, que trabalham ao extremo do extremo, não que o policial normal não trabalha ao extremo. Sim, não, tá? Mas como é que você faz para poder registrar o cenário, o que você está vivendo ali? Porque o cenário é um cenário de guerra. E aí, quem é que decide? É uma câmera se você atirou ou não atirou, se está certo ou se está errado, se você estava vendo um lá em cima que estava iminente, você tinha que neutralizar ou não, e aí acaba virando uma ferramenta, justamente isso, atardando a tua linha de raciocínio a ponto de, quando você está lá no confronto, é tiro que não acaba mais. E como é que você faz? Você falou uma coisa muito interessante, que ninguém vai para uma guerra com câmera. Não vai. E nós realmente, a Polícia do Rio de Janeiro, especificamente, ela vive uma guerra. Cenários de guerra. Uhum. Isso que a Polícia do Rio de Janeiro faz, ninguém faz. Nenhum lugar do mundo faz. Quando faz, vamos pegar o exemplo aqui da Colômbia. Né? A Colômbia, ela lutou a guerra contra as Farc usando o exército. As forças nacionais. A polícia ajudava, mas quem estava na linha de frente sim. era o exército. Quem prendeu Fernandinho Beiramar, por exemplo, foi o exército da Colômbia. Porque a Força Aérea da Colômbia fez um avião pousar no meio da mata. E o exército prendeu. Você vai para o México, pega lá, El Chapo. No México, o órgão mais temido pelos traficantes mexicanos era a Marinha. Caramba. A Marinha mexicana, era a Marina, que ele chama. Porque a Marinha, ela apoiava no combate ao tráfico. Não era a polícia. Porque o confronto era tão pesado que quem tinha que fazer eram as Forças Armadas. Aqui, quem está fazendo esse trabalho é a polícia. Né? Você vê os nossos policiais usando fuzis nas viaturas. Eu até, às vezes, critico, eu falo, tem que ter um com a mão livre, pelo menos. Eu vejo eles tentando algemar, sempre estão ali pendurando o fuzil, não sabe o que fazer com aquilo, porque virou uma realidade totalmente diferente. Eu tô falando que assim, eu tenho viajado bastante e eu tenho muito choque cultural nessa questão da segurança nos outros estados. Vou dar um exemplo de um estado que não é pouco violento não, tá? Que é São Paulo. Mas você vê lá, por exemplo, uma FEM, uma policial feminina, andando numa viatura sozinha e sem fuzil.
Você vê, você vai para o Nordeste, os policiais lá, eles andam a pé por regiões que teoricamente são perigosas. Aqui no Rio, antigamente, andava-se com um revólver, né, 38, calibre 38. Depois foi para pistola. Depois, obrigatoriamente, toda viatura tinha que ter um fuzil. Agora todo mundo tem que ter um. Daqui a pouco todo mundo anda com 2 fuzis. Assim, o negócio só aumenta Sim. e achando que isso vai resolver. E, na verdade, a gente percebe que parece que estão correndo atrás do rabo. O negócio não anda. Não anda. E o senhor fala essa questão, eu já... Realmente, Flavinha, a gente pega e só era um fuzil, não tinha fuzil, agora são 2. Os nossos números aqui são maiores e piores do que qualquer guerra. O Brasil tem números piores de violência do que as guerras. Você fala assim, não, Pietro, mas só você pegar os números, as estatísticas. E a gente fala assim, como é que a gente não vive no cenário de guerra? Se a violência grande e maior no nosso país é dentro do estado do Rio de Janeiro. Indiscutivelmente. O foco principal da violência, do tráfico, de todas essas coisas ruins voltado para a segurança é no Rio. E aí como é que a gente não dá essa atenção devida? Sim, só para concluir aqui a PEC, o sistema único, essa política, uma coisa que vai entrar na Constituição, que já está decidida pelo STF, ou seja, não é uma novidade, que é as guardas municipais poderem fazer policiamento ostensivo. Isso agora vai, se for aprovada a PEC, vai entrar na Constituição. E outra coisa que eu acho assim que não faz grande diferença é que a Polícia Rodoviária Federal, que vai passar a ser Polícia Viária Federal. Então ela vai tomar conta também de portos Estradas, e ferrovias. Não é uma alteração muito grande. Essa guarda municipal, ela vai ter porte de arma? É isso? Todas vão ter porte de arma, de acordo com a PEC? Isso, a PEC não entra nesse detalhe. O que ela diz é que as guardas municipais poderão fazer policiamento ostensivo. E quando você fala em policiamento, você entende que tem que ter armado. Armado. Né? Isso é um diferencial, parece uma coisa simples, mas eu já peguei decisões judiciais anulando prisões porque a guarda municipal não era fez a revista de uma pessoa, encontrou alguma coisa e ela não tinha poder para revistar. Caramba! E a partir de agora vai ter esse poder. Tá. É um detalhezinho que parece insignificante, mas vai fazer uma diferença muito grande. Quanto à polícia rodoviária, só para pegar o gancho aqui, eu tenho muita resistência a essas competências privativas, né? A polícia rodoviária, só quem faz policiamento na rodovia federal é a polícia rodoviária. E aí você sai daqui do Rio, vai para São Paulo, né? Quantos postos da polícia rodoviária tem daqui até lá? 5, 6. É uma rodovia de 450 quilômetros. Mas nesse caminho você tem, vamos pegar a Baixada, Pietro conhece bem, você vai ter um batalhão em São João de Meriti, vai ter um batalhão em Mesquita, agora vai ter outro em Nova Iguaçu, tem Queimados, tem em Belfor Roxo, tem Roxo. Queimados. Depois vai vir Barra do Piraí, só Resende. lá em cima da serra. Bom, aqui nós estamos falando de 3 mil policiais militares que poderiam ajudar e atuar na repressão ao crime nessas rodovias, mas não fazem. Você já viu uma blitz da PM na Via Dutra? Não. Nunca viu. Não pode? Por quê? Porque é privativo da Polícia Rodoviária Federal, que não faz também, não se estrutura, não tem condições de fazer e não deixa ninguém mais fazer. E aí agora a gente vai colocar essa mesma coisa privativa também para ferrovia e transporte aquaviário, porto. Ou seja, nós vamos ficar reféns de pouco material humano e, de novo, essas competências privativas vão estar engessando e atrapalhando mais do que ajudando a polícia, né? Os portos têm um policiamento específico. Para os portos. Agora vai ser dessa polícia viária. Uma coisa que falta, que eu, assim, essa experiência de segurança, olha, eu fui capitão da PM, sou delegado, sou mestre, professor de Direito Constitucional, olho isso, tenho uma visão hoje do todo, né? Uma coisa que o Brasil precisa, que não tem, e que seria fundamental, isso é que devia estar aqui, na minha opinião, é a guarda de fronteira. Nós não temos uma guarda de fronteira. Perfeito. Você está vendo lá nos Estados Unidos a briga Donald Trump,
querendo fazer muro e tal, mas ele tem uma guarda de fronteira, só na fronteira sul dos Estados Unidos, com o México, de 15 mil homens. Caramba. A Polícia Federal, o efetivo da Polícia Federal para o Brasil inteiro, deve estar em torno de 12 a 13 mil. Para o Brasil Para o inteiro. Brasil inteiro. E como é que Quem é que controla as toma conta da fronteiras? fronteira? Ninguém, não tem como. Então você precisa ter um órgão específico para isso. Aí sim a gente iria perceber uma mudança muito grande em termos de comportamento do crime. Até mesmo, o doutor Álvaro, porque a gente sabe muito bem que hoje o maior entreposto de armas e drogas vem lá do Paraguai, vem dali de baixo, que o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, né, é a maior receptora dessas armas que vêm lá de baixo, né? E a gente não, aqui pelo menos o que a gente sabe ou ouve, que o Rio de Janeiro ele não produz a cocaína, né? Ele só distribui. Não produz nem a cocaína, nem a maconha e nem as armas. Só distribui. Né? Quem recebe, distribui. O Rio de Janeiro, eu não tenho os números exatos, mas dos fuzis apreendidos no Brasil inteiro, nesse ano, 40% são no Rio de Janeiro. Caramba. 40% dos fuzis apreendidos no Brasil. Você tem noção disso, Pietro? É muita estado coisa. Responde pela apreensão de fuzis. Quase metade do que se apreende é No país todo. No país todo. Então, é uma realidade muito, muito diferente, muito difícil. E a gente precisa de apoio federal? Precisa. Né? Mas um apoio real e não uma cascata. Agora, há pouco tempo, nós tivemos a mudança da lei orgânica da Polícia Civil, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança da lei orgânica, o que trouxe de inovação para a Polícia Civil, já que a gente viu uma dificuldade muito grande no ajuste dessa lei com a real situação que o policial está passando, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança para a gente poder levar para quem está nos ouvindo, para quem está nos conhecendo, o que hoje está mudando na regra da Polícia Civil? Olha, eu acho que o grande desafio para quem administra a Polícia Civil é a motivação do policial. Né? Você motivar a polícia a trabalhar, os policiais a trabalharem. Hoje a Polícia Civil tem um secretário muito bom. O Dr. Felipe Cury é um delegado realmente que o Rio de Janeiro deu sorte em tê-lo à frente da Polícia Civil. Eu não tinha contato com ele, fui conhecê-lo há pouco tempo, mas fiquei muito bem impressionado pela vontade dele de trabalhar. E eu vi esse novo projeto que foi aprovado, foi publicado agora, a lei, como é o número da lei? 11.003, né? Eu vi que houve uma unificação das carreiras dos tiras, né? Então, eu já tinha feito uma lei parecida em 2001. Olha quanto tempo depois, nós estamos em 2025. 24 anos. Agora é que vai mexer. Lá em 2001, eu tinha unificado, não sei se vocês lembram disso, mas a gente tinha carreira de carcereiro, motorista policial, carcereiro policial, motorista policial, operador de telecomunicações, e todos eram concursos, eram quadros separados. E a gente pegou e unificou. Dentro da Polícia Civil. Dentro da Polícia Civil, unificou essas carreiras e viraram investigadores de polícia. Né? Na época, eu falava, olha, eu quero acabar com a carreira de carcereiro. Não quero carcereiro na Polícia Civil. Mas, doutor, por quê? Eu falei, porque eu não quero carceragem. Delegacia não é lugar para ter preso. Preso é para presídio. Não é na polícia. E aí a gente tinha que acabar com a figura do carcereiro para não ter carceragem. E aí foi feita essa lei, em 2001, a gente unificou várias carreiras, e agora está sendo feita uma nova unificação para enxugar mais ainda. Então, para quem está assistindo entender, nós tínhamos aqui na Polícia Civil ainda o oficial de cartório, que era o equivalente aos escrivães, né? E inspetores de polícia, e os investigadores de polícia, que eram aqueles remanescentes daquelas carreiras que eu disse aqui. Essas carreiras agora estarão unificadas como oficiais de polícia.
todos serão oficiais de polícia, de primeira a sexta classe, né? Vai entrando ali na medida da sua hierarquia Classificação. e vai ser agora uma carreira única de oficial de polícia. Então, essa é a maior modificação que está sendo feita nessa lei. Além disso, é criada a figura, o cargo de perito papiloscopista, Que não tinha. que não eram peritos, É. eram papiloscopistas, Papiloscopistas. Isso. mas era um anseio muito antigo deles de se tornarem peritos, porque eles fazem uma atividade que é uma perícia. Né? E isso foi contemplado agora por essa lei. Outras modificações, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Auxiliares e técnicos de necrópsia também vão ser Entraram. unificados em agente de polícia técnico-científica. E essa lei tem uma coisa assim interessante, que aí é uma questão mais política, né? Que foi batizado de Emenda Carnevale. Eu não sei se vocês ouviram. Breno. Lá, essa emenda foi feita para proibir os delegados de polícia de assumirem cargos que tenham atuação precípua de policiamento ostensivo. No caso do Rio de Janeiro, Breno Carnevale, da Exatamente. nossa prefeitura, né? No caso aqui do Rio de Janeiro, É. chamado de Emenda Carnevale, porque é um delegado que está à frente da Força de Segurança Municipal. E essa emenda, que não constava do projeto Original. ela foi colocada na Assembleia e não foi vetada. Então, ela está dentro dessa nova lei proibindo o delegado quer ser chefe da guarda municipal de um município. Não vai poder. Não pode. Isso está nessa lei. Por outro lado, algumas outras emendas que foram adicionadas pela Assembleia e que não constavam do projeto original foram vetadas. Por exemplo, auxílio saúde, adicional noturno, auxílio educação, gratificação de atividade de ensino, todos foram vetados. Ou seja, os benefícios todos Todos esses benefícios, foram vetados. digamos assim, de remuneração foram vetados para o policial civil. Para o policial civil. A gratificação faroeste. A gratificação faroeste. Hoje até foi matéria do jornal RJ TV falando sobre a justificativa do veto do governador, né? Como é que Ele justificou a gratificação faroeste para ele não ter aprovado por conta do regime de recuperação fiscal, que não tem dinheiro para pagar. Menos male. É um argumento. É um argumento, assim, que ele saiu pela esquerda, né? Porque a gente sabe que desde o princípio, quando essa gratificação faroeste foi aprovada na Assembleia, as mídias sociais e as, digamos assim, as esquerdas começaram a colocar como se fossem aumentar o crime para gratificar o policial, e que não é isso, né? Não. É uma premiação pelo desempenho do policial. Se ele conseguir prender, fazer uma operação de grande vulto, reagir, conseguir neutralizar um criminoso perigoso, ele poderia receber essa gratificação. Essa gratificação, ela já existiu aqui no Rio de Janeiro. Lá atrás. Na época era o governo Marcelo Alencar, década de 90. E eu me lembro muito bem porque eu me apresentei na divisão de sequestro, meu primeiro dia de trabalho como delegado foi na divisão de sequestro. Que desafio, hein? E no dia que eu cheguei, me apresentei lá, acabou a gratificação. Acabou. Mesmo dia. Foi junho de 98. Acabou. E nesse dia, eu comecei o dia com uma equipe da antissequestro matando um assaltante de manhã. À tarde, entrou um caso de sequestro. Atendi a família, começou o atendimento. Eu estava ali aprendendo com os delegados antigos, né? Era o doutor Marcos Reimão, Fernando Moraes, pessoas que vocês podem trazer aqui de um nível... José Luiz Magalhães, Luiz Matos, gente de altíssimo nível. E entrou um sequestro de tarde, e à noite a gente foi estourar o cativeiro de outro sequestro, que já estava em andamento. Caramba. Também com mortos, Caramba. 5 presos. Ou seja,
eu receberia a gratificação já Naquele naquele dia. primeiro dia, já teria direito. Acabou naquele dia. Que sorte, hein, delegado? E é uma gratificação que até hoje tem muitos policiais que recebem. E os que eu vi, estou falando, esse pessoal que trabalhava ali, Uhum. eles trabalhavam de verdade. Era uma coisa assim, fora do normal. E faziam juiz a ele. Eu acho interessante a gente falar sobre essa gratificação, Pietro, porque é o seguinte, como foi levado para a sociedade, como foi levado para a mídia, era gratificação por morte. O absurdo da interpretação desse contexto levou a pressão social por cima do governo, porque até então todos eram favoráveis a essa gratificação. Aí até o momento que levou gratificação faroeste para matar, acabou. E aí todos os nossos parlamentares começaram a ficar preocupados da repercussão negativa dessa mídia em cima da gratificação, que não é por morte, é por desempenho. Tendenciosamente, alguma parte da mídia Claro, trabalhou dessa forma. Trabalhou dessa forma e levou Estou por aí. dando um exemplo aqui para vocês. Pessoas sequestradas. Né? Uma equipe vai, investiga, se arrisca, resgata aquela pessoa, devolve para a família. Tem que ser recompensado. Com Sem toda dúvida. certeza. É um trabalho totalmente fora do normal. Década de 90, o sequestro era um Década crime de muito 80, comum, 80, 90, e que até pouco tempo agora esses sequestros islâmicos tiveram uma alta, mas combateram de certa forma que deu uma diminuída. Mas eu acho engraçado porque sazonalmente o governo já estimula através de algumas ações esse tipo de remuneração. Não vamos dizer que seja faroeste ou com algum... Mas, por exemplo, apreensão de fuzis, apreensão de traficantes de alta periculosidade. Vira e mexe tem algum tipo de incentivo e a gente vê que dá resultado. E aí, como é que você pode falar que uma situação dessa de que vai aumentar o número de mortes? Até que se for para aumentar o número de mortes de pessoas que realmente, coitado, que andam com fuzil na rua para passear, o fuzilzinho de estimação, deve ser para poder dar uma volta, para poder pegar um ar ou fazer alguma coisa. Cara, que seja. Agora, se está com muita pena, pega para criar. Eu fico pensando nisso. Como é que pode? O senhor estava falando na questão da... a pessoa, o policial tem que esperar o outro apontar a arma e atirar para poder reagir. O cara está com uma arma de guerra no meio da rua, que é proibido, que não pode, com crianças passando, com pessoas passando numa área que realmente já é identificada como risco. E aí você tem que esperar. Cara, é inacreditável esse Rio de Janeiro. Aliás, é inacreditável o Brasil, né? Assim, erros, falhas, sempre vão existir. Sim. Né? Isso é natural de quem trabalha. Né? Tem até os fuzileiros navais americanos, eles costumam dizer o seguinte, que um fuzileiro que não erra é alguém que não se empenhou o suficiente no trabalho. Porque se você trabalhar, Você vai errar. não vai errar. Com certeza. Né? Só erra quem faz. Só erra quem trabalha. Faz, é verdade. E você não pode ficar premiando quem não trabalha. Sim, Porque esse não tem problema. claro. E esses é que acabam conseguindo ter as maiores vantagens. A gente tem que conseguir premiar, incentivar quem trabalha. Por isso que eu disse que o grande desafio do secretário, do chefe, é motivar A os tropa. policiais a trabalharem. Porque eles veem isso. Poxa, o cara não faz nada, tem a mesma progressão que eu. Por que eu vou trabalhar? É isso aí, é o pensamento de todos eles. Você tem que mudar. O que você acha em relação à política pública de segurança do Rio de Janeiro? O que a gente pode mudar para melhorar? O que a gente pode fazer? Essa DPF 365 está atrapalhando, ela teve uma mudança há pouco tempo. Olha, a DPF, ela atrapalhou muito. Hoje, acho que já tá, a polícia está começando a voltar ao enfrentamento, né? Mas eu acho que é possível ainda melhorar muito, porque o caso das barricadas, por exemplo, a gente falou no começo. Por que a polícia é que tem que se estruturar para derrubar a barricada? Que nem se formou para isso, né? Como é que eu vou uma Nem vez se eu preparou para isso. Uma vez eu tive uma discussão, assim, discussão positiva, porque houve uma orientação do secretário que a polícia ia pintar os muros que tinham o nome Comando Vermelho. E eu falei, a polícia não vai pintar. Não, mas vai. Não vai não. Não somos pintores.
pode contratar a empresa, que nós vamos dar segurança, e eles vão lá pintar. Agora, Perfeito. os meus policiais não vão fazer isso, não. E isso me gerou um desgaste muito grande. E com a relação à barricada, o meu raciocínio é o mesmo. Eu não tenho como treinar policiais para serem pedreiros, para serem, né, Serralheiros. Serralheiros. Não tem como. Você tem gente especializada para isso. Tem que contratar empresas com esse objetivo. Olha, o trabalho será esse. Desenvolvam os veículos, trator blindado, caminhão blindado, que seja. A empresa vai ser contratada com esse objetivo. E a polícia vai dar estrutura todo Segurança. dia para derrubar isso no Rio de Janeiro inteiro. Todo dia. Ah, mas colocou de volta. Colocou de volta. Recompensa pela prisão do chefe do tráfico do local. Aí acabou. 100 mil reais. Ah, colocou de volta 200 mil reais. Vamos chegar a 1 milhão. Mas ele não vai colocar mais. É esse discurso que eu falo para vocês que eu ainda não vi a vontade, a Política. determinação para se fazer. Não estou fazendo aqui crítica ao governo Não, eu entendo. atual, não. Estou falando em termos Gerais. nacionais. Eu não vejo esse discurso. As poucas vezes em que isso é feito, dá resultado. As pessoas percebem. Eu me lembro do Disque Denúncia. Qual foi a última vez que vocês ouviram falar do Disque Denúncia? Um comercial do Disque Denúncia? Nada. Não tem mais. Cortaram a verba. Não tem. Cortaram a verba. É como se não existisse. E o Disque Denúncia era uma ferramenta Eu trabalhava com importantíssima. Disque Denúncia, mas era muita coisa. A gente produzia muito em relação ao Disque Denúncia. Então, eu fico muito triste de ver isso tudo ir se perdendo, né? Então, eu acho que são coisas que poderiam ser feitas. pra Ações melhorar. concatenadas, né? Exato. Você tem a mão de obra da polícia é espetacular. Eu tenho convivido com eles, assim, fico muito feliz em ver que tem tanta gente boa na polícia ainda. Mas falta esse empurrão E esse empurrão é um empurrão, a meu ver, político, né? político. Olha, vamos voltar para a PEC aqui. O governo federal quer ditar a política nacional de segurança, né? Por que o governo federal não assume o pagamento das polícias, a remuneração das polícias? Falou, ó, a partir de agora, o pagamento será feito pela União. Federalização. Eu mando, mas eu banco. Federalizar, As polícias. exatamente. Eu mando e banco. É isso aí. Porque Mandar no dinheiro dos o outros é governo mole, né? paga e eu digo o que tem que fazer. Não Não. dá, né? E aí você teria um padrão de remuneração Muito melhor. como o de Brasília. Muito Quem melhor. paga a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros de Brasília É a União. é a União. É a União. E um patamar muito melhor do que Sim. o daqui. Sim. Então, isso seria um projeto muito interessante, né? Mas não Cadê? assume. Cadê? E fora isso, você acha que, em relação, eu volto sempre à questão do crime organizado, o que a gente pode fazer nessa questão? Treinar. A polícia ela já está treinada. Material humano a gente está faltando. E o que mais? Mudar a legislação federal? Considerar crime hediondo? Já tem alguns delegados que estão considerando terrorismo, né? O que a gente pode fazer de melhor? Isso é uma coisa que eu acho que poderia ser feita rapidamente, né? Que é essa mudança de legislação. Eu dei o exemplo para vocês aqui do crime cibernético, né? Vários estados falando ao mesmo tempo. Mas o nosso código, tanto penal como processo penal, eles são de 1941. Não existia nem telefone, Celular, existia, não. mas celular nem se Esquece. sonhava. Internet esquece. E a nossa realidade hoje é totalmente diferente. Sem dúvida. Então, eu acho que há uma tolerância muito grande com as lideranças de facções criminosas. Acho que isso precisa de um tratamento mais rigoroso. Aqui no Rio, as coisas vão se entrelaçando. A gente falou aqui de federalismo, de competência dos estados. O estado do Rio tentou agora, tem uma lei tentando proibir a saidinha Sim. de presos. Sim. Né? Sim. E já há um movimento para Arguir. arguir a inconstitucionalidade, porque seria uma competência da União. Sim. Mesmo tendo os números e as estatísticas, a Exatamente. política se movimenta contra. Isso que eu acho um absurdo. Se os números relatam, há indicadores, há fatos, e aí ainda existem políticos que defendem. Aí justamente parece que essa
remada contra que a gente muito fala. Eu acho tanto o Código Penal como o de processo penal, eles deviam ter um programa de revisão. Nós revemos, o nosso Código Civil era de 1916. Foi revisado. Foi revisado em 2002. O Código de Processo Civil foi revisado em 2015. Um código novo, inteiro, De processo civil. de processo civil. Por que o penal, Penal e o processo penal penal não podem ser revisados? Né? Eu percebo o seguinte: você tem uma criminalidade organizada bilionária que O senhor que acabou de mostrar. está ganhando dinheiro assim, Que nem água. muito grande, e você tem uma criminalidade de rua que atinge o cidadão, que é o ladrão de celular, né? Que dá golpe no idoso, na conta maquininha. bancária. E você tem que combater essas duas formas de crime ao mesmo tempo. Uma alimenta a outra. Sem dúvida. Você não pode achar que, não, eu vou endurecer aqui, mas esquece os barões do crime. Não dá. Você tem que bater nos dois simultaneamente. Você acha que uma política pública de segurança no Rio de Janeiro ainda é possível se estruturar ou a gente depende de Brasília para mudar? Não, eu acho que é possível fazer uma política de segurança no Rio real, palpável, visível, né? Mas acho que o que é preciso para começar isso, o esforço para começar isso é tão grande que dependeria do apoio da União. Apoio que eu falo em termos de recurso, de homens. Você não pode chegar... Eu me lembro... Olha quanto a gente já viveu, rapaz. Eu me lembro Foi de ontem. problemas assim que tinham, e aí vinha... ameaçava intervenção federal no Rio de Janeiro. Aí vinha o governo federal, nós vamos apoiar com o Exército, Aí vinha o apoio. E qual apoio? Não, vamos dar 200 homens. Não. Isso é brincadeira. Tanques de É guerra. brincadeira. Eu me lembro quando foi criada a Força Nacional de Segurança. Também lembro. Força Nacional de Segurança. Eu fui para Brasília. Na época eu presidia o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia do Brasil. E aí fui eu para lá e o comandante, não me lembro de qual estado que era o Colégio de Comandantes Gerais, e eu pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Vamos lá para eles explicarem, eles iam criar a Força Nacional de Segurança. Mas por quê? Para que precisa disso? Não, uma explicação muito razoável. Tinha havido uma rebelião num presídio, acho que no Acre. E a polícia lá não tinha estrutura para cercar o presídio, conter, manter uma negociação durante uma semana, invadir. E aí precisava ter uma força nacional para poder apoiar essas situações, né? Tudo bem, eu acho uma ótima ideia. E aí passam os anos, Rio de Janeiro, com 40 mil policiais militares, 10 mil policiais civis, o governo federal vem e diz, não, nós vamos apoiar. Apoiar com o quê? Com a Força Nacional de Segurança. Isso é brincadeira. Quantos homens? Deve ter vindo aqui 150, 200. Não? Que apoio é esse? Não existe. E ficaram aqui um ano e não prenderam ninguém. Só ganhando dinheiro, Ninguém. né? Gastou dinheiro com diária. É. A gente brincava, chamava de farsa nacional e não de Não é força força nacional. nacional. A gente via, eles ficavam parados, baseados sempre em grandes Não é números. para Rio, São Paulo receber esse tipo de apoio. Isso é... Agora, um estado pequeno, que não tem uma estrutura, perfeito. A ideia, por exemplo, a fuga lá em Mossoró, né? Manda para lá, tudo ok. Mas aqui não tem condição. Não funciona. Nós tivemos até o apoio da Força Nacional naquela época de 2016, 2017, lembra da invasão da Alerj, né? Eles estavam aqui baseados, com cachorros, como é que é? Escudos e tal. Mas nada fizeram, eles só estavam baseados e quem foi para o fronte foi a Polícia Militar. Exato. Quem foi para o fronte enfrentar os caras foi a Polícia Militar. Eles só estavam ali dentro do prédio da Assembleia,
né, segurando, contendo, mas quem estava lá na briga, quem estava lá no tiro de borracha, na pedrada, não sei o quê, foi o policial militar, coitado, do BOPE e do choque. E você vê, Flávio, que quando eu dou esses exemplos, você consegue entender a minha desconfiança quando eu falo da PEC da segurança. Né? Porque é cascata. Eu vou mandar uma Força Nacional. O nome já é impactante, né? Sim, Então, a Força não é. E aí finge que está ajudando e não está. Isso não tem efetividade nenhuma. É um mero discurso político vazio para enganar as pessoas. Como diz o ditado, que é para inglês ver, né? Para inglês ver. Delegado, eu vou ter a missão de informar que já estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast. E queria agradecer o senhor novamente por ter vindo aqui, por ter compartilhado, por ter contribuído. E assim, 1 ano e meio de lá para cá já aconteceu muita coisa, né? A gente estava até falando, caramba, já tem 1 ano e meio. E espero que o senhor possa voltar aqui novamente. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo. Né, Flavinha? Seja sempre bem-vindo aí. Eu sou suspeita de falar, eu tenho grande admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa, o quanto que você contribuiu para a história do nosso Rio de Janeiro como chefe de polícia civil. Grandes prisões foram colocadas aí na sua história. Não tenho palavras para te agradecer e eu espero que você volte com um parlamentar, um chefe de polícia civil. Né? Olha que vamos lá, eu estou apostando nisso aí, para a gente poder melhorar um pouquinho essa política pública de segurança no estado do Rio de Janeiro. Olha, Flávia, Pietro, muito obrigado. Eu fico muito feliz quando eu recebo um convite de vocês. Eu fico muito feliz de acompanhar vocês, ver o sucesso. Obrigado. E o futuro a Deus pertence. Eu aprendi a viver um dia de cada vez. Não, acho que o conhecimento é a única coisa que nós não perdemos. Exato. E o que eu puder colaborar, se for consultado, se pedir a minha opinião, eu vou colaborar, vou ajudar e vou trabalhar. Olha, vamos lá. Muito obrigado. Delegado, quais as redes sociais, como é que quem está nos assistindo aqui consegue achar o senhor, acompanhar o trabalho? Como é que está? Está ativo na rede social? Olha, eu não entendo muito de rede social. Eu tenho um Instagram, Delegado Álvaro Lins, né? Que assim, coloco lá reportagens sobre coisas que a gente fez, ideias, acompanho o dia a dia, comento, né? Bacana. Mas basicamente é isso. No seu direct, se alguém Ótimo. quiser falar, já está lá no Instagram, Já né? tá lá. Como é que Perfeito. é? Como é que a pessoa pesquisa? Porque é Delegado Álvaro Lins. Isso, a pesquisa Delegado então pronto, Álvaro Lins vai só vai achar Eu a tua não tenho a foto menor lá. ideia. Pessoal, Fala Pública Podcast fica por aqui. Mais um episódio fantástico com esse grande amigo, delegado de Polícia Civil, um marco na nossa história aqui, da chefia também desse estado, e que a gente espera que em breve nós possamos retornar aqui com o chefe da Polícia Civil ou, quiçá, um deputado. Até a próxima, pessoal.